grande abraço a todos os goianos. Olá pessoal. Neste vídeo, iremos tentar prever o que vai acontecer no Brasil caso Jair Bolsonaro ganhe a eleição para presidente em 2018, baseando-se nas posições do deputado e em entrevistas que ele deu nos últimos anos. Vamos começar. Janeiro de 2018. Jair Bolsonaro é confirmado como candidato à presidência da República, representando a direita brasileira. Seu partido é o Patriotas, número 51, antigo Partido Ecológico Nacional. Neste período, as pesquisas o colocam em segundo lugar, atrás do ex-presidente Lula, que ainda não foi condenado em segunda instância. No entanto, alguns jornalistas da grande mídia insistem em dizer que Bolsonaro não tem chances de vencer. Fevereiro de 2018. As pesquisas mostram um crescimento de Bolsonaro em relação ao mês anterior, e a grande mídia começa a se preocupar, propagando afirmações de que o deputado seria extremista. Março de 2018. Diversos artistas e personalidades de direita manifestam apoio a Jair Bolsonaro. Inclusive muitos que nunca haviam se pronunciado sobre política, declaram voto no capitão do exército. Agosto de 2018. Começa a propaganda eleitoral. O partido Bolsonaro faz coligação com partidos maiores e consegue um tempo importante na televisão. É a partir desse momento que a população sem acesso à internet ouve pela primeira vez as propostas de Jair Bolsonaro, e enxergam nele uma luz no fim do túnel. Ao final desse mês, cai substancialmente o número de indecisos, e a maioria deles opta por votar em Bolsonaro. Setembro de 2018. O ex-presidente Lula é condenado em segunda instância e cai na lei da ficha limpa, ficando inelegível. Dessa forma, os votos da esquerda ficam divididos entre Ciro Gomes, Marina Silva e candidatos menores. Pela primeira vez, Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Durante sua campanha, ele viaja pelo país e é aclamado em todos os lugares por onde passa. Esse ajuntamento de pessoas aqui reforçam a minha coragem, reforçam o intuito de lutar por um Brasil melhor a todos. Vocês não sabem, dizem que eu estou sozinho. Eu estou sozinho no campo político, mas estou muito bem acompanhado. Domingo, 7 de outubro de 2018. Esta é a primeira eleição com a garantia do voto impresso, lei criada por Bolsonaro e aprovada em 2015. Bolsonaro vai ao segundo turno com um candidato de esquerda, e consegue eleger uma grande base de direita na Câmara e no Senado, com novos nomes liberais e conservadores no poder legislativo. O capitão e seu eleitorado comemoram, mas sabem que o desafio ainda não acabou. Sexta-feira, 26 de outubro de 2018. Neste dia, ocorre o último debate do segundo turno, promovido pela TV Globo e assistido por dezenas de milhões de brasileiros. Este é considerado um momento-chave na campanha de Bolsonaro. Ele é incisivo contra seu adversário e consegue mostrar à população que chegou a hora do Brasil dar uma chance da direita governar o país. A cada pergunta e resposta, Bolsonaro é aplaudido pela plateia, o que faz o mediador William Bonner pedir silêncio diversas vezes. Ao final do debate, enquetes na internet demonstram que Bolsonaro foi o vencedor do debate. Domingo, 28 de outubro de 2018. Pela manhã, Jair Bolsonaro é filmado votando em uma escola do Rio de Janeiro, acompanhado de seu filho Flávio Bolsonaro, que está concorrendo ao governo do Rio. Às 8 da noite, Jair Messias Bolsonaro é anunciado oficialmente como o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Tarde, bem-vindo, bem-vinda à Central das Eleições, que vai acompanhar um momento decisivo nessa jornada de muita notícia aqui na Globo News, dos mais de 1.600 cargos disputados neste ano no Executivo e no Legislativo Federal e dos Estados, restam apenas 15 por definir. Entre eles, o mais importante da República. A gente está com uma expectativa tão grande aqui, eu até queria mostrar para vocês.
segunda-feira, 29 de outubro de 2018. Toda a grande mídia noticia a eleição de Bolsonaro como a mais radical da história, e afirma que pode trazer consequências inesperadas ao país. Novembro de 2018. Partidos de esquerda, sindicatos e outros movimentos convocam manifestações contra a eleição de Jair Bolsonaro. Muitas acabam em confusão. 1º de janeiro de 2019. A cerimônia de posse de Jair Bolsonaro reúne a maior multidão já registrada na história das posses. Aproximadamente 1 milhão de pessoas se reúnem na Praça dos Três Poderes para assistirem de perto o ex-presidente Michel Temer entregar a faixa presidencial para Jair Bolsonaro. Em seu discurso, Bolsonaro afirma que irá governar para todos, e que a partir daquele momento, o Brasil está em boas mãos. Em defesa da família, em defesa da sociedade, em defesa da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Assim sendo, muito obrigado a vocês. Em nome de Deus, muito obrigado. Parabéns a todos e continuem nessa luta, acreditando em gente que está aqui, que muito bem representa vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Nos dias seguintes, Bolsonaro dá início ao seu plano de governo, que consiste em militares em metade dos ministérios, fim da política de direitos humanos, fim do financiamento de ONGs, fim da demarcação de terras indígenas, uma política mais liberal na economia, valorização dos recursos naturais, bilateralismo com países do primeiro mundo. Fevereiro de 2019. Jair Bolsonaro viaja aos Estados Unidos e firma uma grande parceria entre os dois países, baseada no bilateralismo. Março de 2019. O Estatuto do Desarmamento é revogado, e todo cidadão sem antecedentes criminais e após exame psicológico pode comprar e portar armas de fogo. Abril de 2019. É aprovado na Câmara o excludente de ilicitude, significando que para proteger sua vida e patrimônio, o cidadão pode matar o bandido caso necessário. Maio de 2019. Jair Bolsonaro abre o mercado e realiza o maior corte de impostos da história, fazendo explodir a chegada de novas mercadorias e a abertura de novas empresas por todo o país. Junho de 2019. Jair Bolsonaro privatiza os Correios e abre caminho para que novas empresas do ramo surjam no país. Julho de 2019. Jair Bolsonaro viaja a Israel e firma uma grande parceria, que culmina em novas tecnologias de irrigação para o semiárido nordestino. Dezembro de 2019. Os colégios militares se multiplicam pelo país e são responsáveis pelas maiores notas no Enem, além de se transformarem em exemplo para muitas escolas particulares. Janeiro de 2020. Após a empresa recuperar grande parte de seu valor, Jair Bolsonaro privatiza a gigante Petrobras e abre caminho para que novas petrolíferas possam explorar, refinar e vender em território nacional. Fevereiro de 2020. As Forças Armadas são revitalizadas com a compra e produção de novos armamentos, munições, contra-torpedeiros, tanques e jatos de última geração, e o desenvolvimento da primeira bomba nuclear brasileira. O Brasil agora é visto como grande potência militar global. Outubro de 2020. Com a direita ganhando cada vez mais força e influência, o livro A Verdade Sufocada torna-se um dos mais vendidos da história do país, e começa a ser distribuído em bibliotecas de escolas e universidades públicas. Novembro de 2020. As favelas e periferias do país vão se tornando regiões cada vez mais seguras e prósperas, através de investimentos massivos em educação e uma política de forte combate à entrada de drogas em território brasileiro.
Janeiro de 2021. O nióbio e grafeno provocam uma revolução na indústria eletrônica, de energia, de materiais, automobilística, aérea e militar brasileira. Centenas de milhares de novos empregos são criados e os minerais agora são vendidos a um preço justo para o resto do mundo, fazendo o Brasil lucrar bilhões de dólares. Fevereiro de 2021. Com a crescente segurança, o turismo explode, e o país já recebe tantos turistas estrangeiros quanto os Estados Unidos e a Europa. Isso faz a economia girar, e bilhões de dólares entram no país. Dezembro de 2021. Graças à diminuição da corrupção, às melhores condições de trabalho no interior, e melhores salários, o sistema público de saúde brasileiro já é considerado um dos melhores do mundo, comparável ao do Reino Unido e Canadá. Janeiro de 2022. O governador de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, é cotado como sucessor presidencial de Jair Bolsonaro, e já possui uma base de fãs e eleitores tão grande quanto a de seu pai. Dezembro de 2022. Jair Bolsonaro termina seu mandato com a maior aprovação da história. 2023 em diante. Mais popular do que nunca, Jair Bolsonaro é convidado a diversos talk shows e programas de entrevistas para contar sua trajetória na presidência e como mudou o Brasil para melhor definitivamente. E aí? Gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe na sua timeline. Quer que esse sonho se torne realidade? Então vamos eleger Jair Bolsonaro presidente em 2018, e com ele, uma base de direita na Câmara e no Senado. Curta nossa página. Até o próximo vídeo.